Se você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que está aparecendo aí na tela. Felipe, agora vamos falar aqui a respeito de um escritor que respondeu o Mauro César Pereira naquela declaração ainda do Mauro que a gente repercutiu aqui ontem sobre o Flamengo ser uma força da natureza, respondendo a um Pedro Bial, dizendo que não há explicação para o Flamengo ter a torcida que tem, que aquilo, de novo, é uma força da natureza. O Leonardo Fontes, que é professor de geografia e autor do livro Vasco, Clube do Povo, uma polêmica com o flamenguismo, aí, da história de 23 a 58, ele escreveu o seguinte, Felipe. Vamos ler aqui o que o Eduardo Fontes escreveu. Uma resposta à desinformação, hein? Já foi forte no título. O Flamengo é uma força da natureza. Coisa alguma, Mauro César. O Flamengo é sim, senhor, um fenômeno, com todas as aspas, explicável. Me parece que já passou da hora de jornalistas esportivos, mesmo os que reproduzem de modo acrítico a narrativa hegemônica do futebol, atualizarem os seus conhecimentos sobre a história dos clubes, suas trajetórias e popularização. A mera reprodução canônica de passagem dos escritos de Mário Filho, ou mesmo das crônicas de Nelson Rodrigues, só servem para traduzir a ignorância ou uma espécie de obscurantismo que nega a ciência em última instância. Isto posto, está mais do que comprovado em pesquisas sérias sobre a popularização dos principais clubes nacionais que houve uma razão lógica e não sobrenatural e uma estratégia de marketing construída por gente de carne e osso, como José Bastos Padilha na presidência do Rubro Negro entre 33 e 37, em parceria com o canal, com canais de imprensa hegemônica como O Globo de Roberto Marinho, o Jornal dos Esportes de Mário Filho, que Mário Filho chefiava. Padilha e Marinho também possuíam ações do JS, além da pena de notáveis como Zé Lins do Rego e a voz de Ari Barroso nas ondas da Rádio Nacional, entre outras emissoras. Ou seja, o Flamengo, clube da elite e racista, palavras aqui do historiador, diga-se de passagem, fundado em 1895, só iria adotar uma estratégia de popularização e mudança de sua identidade, com craques negros no time como Leônidas da Silva, Fausto e Domingos da Guia, jogadores que já haviam vestido a camisa do Vasco em meados dos anos 30 do século XX. Quer dizer, não foi um fenômeno sobrenatural que transformou um clube de brancos ricos e de classe média, de pouca torcida e com um punhado de sócios, segue tendo poucos, numa marca massificada e adotada por populares dos anos 40 em diante. Evidentemente, depois tudo isso ganhou outras proporções com o surgimento da televisão, sobretudo da TV Globo em 1965 e a geração Zico de 1980. Portanto, não passa de uma falsificação a narrativa de jogadores andando pela rua de Russell na década de 10, a história com E, estapafúria do golpe e no concurso de taça salutares na década de 20 e muito menos a explicação obscurantista do fenômeno da natureza. Por isso, Mauro César, te recomendo estudar um pouco mais o tema. Não precisa começar pelo livro dele, no caso, Vasco, o Clube do Povo, uma polêmica com o flamenguismo, que reúne uma pesquisa minuciosa com dados científicos. Pode iniciar pelo livro do rubro-negro Renato Soares Coutinho, Um Flamengo Grande, um Brasil Maior. Será um bom começo. Caramba. Lapada, hein, velho? É, cara. Difícil, né? Como a gente vai comentar isso? Bom, primeiro que é o seguinte, eu não tenho conhecimento histórico para dizer Nem que o eu. Leandro tá certo, e eu não li esses livros, nem que o Mauro está.
de novo, assim, eu acho que a gente no Brasil se preocupa muito pouco com a história dos clubes. É uma falha nossa, em geral mesmo. E aí eu acho que a gente acaba muitas vezes caindo no discurso comum, que muitas vezes clubista, de puxar a sardinha pro nosso lado, né? Do mesmo jeito que uns dirão que o Mauro tá puxando sardinha pro lado dele, podem dizer que o Leandro, autor de um livro do Vasco, tá puxando sardinha. No fim do dia, falta mesmo estudo pra gente se aprofundar sobre isso. E eu, de novo, a frase do Mauro sobre ser um fenômeno da natureza e tal me incomodou muito pouco, porque tem ali, muito naquela frase, algo que vai além. Eu não diria que é obscurantismo, como traz aqui o Leandro. Eu diria que é o clubismo. E é um clubismo aceitável. O Mauro odeia ser chamado de clubista, acho que mas ele é um dos mais. E eu acho, e se o Mauro não fosse clubista, ele teria muito menos o sucesso que ele tem. Porque hoje, quanto mais clubista você é, mais sucesso você faz nas redes sociais. Cara, eu tenho pra mim que o Mauro ter assumido que ele é flamenguista fez muito mal pra ele. Fez muito mal pra ele, talvez pra nossa visão do Mauro. Mas o Mauro se deu muito bem na carreira com isso. O cara pôde abandonar a ESPN, o cara tá gigantesco nas redes sociais. Tenho certeza que ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida, então fez tanto mal assim? Não, mas eu acho que ele entendeu isso mais recentemente, assim, de uns 2, 3 anos pra cá. Mas eu me lembro bem que quando ele assume lá na ESPN, ele assume, cara, se você vê o vídeo, ele assume de uma forma como se ele... É até bizarro falar isso, mas é a impressão que eu tive. Ele assume como se ele estivesse falando um crime, assim. Ele fica totalmente incomodado de falar, claro que o jornalista é quase um fetiche, né, das pessoas querendo saber o time do jogo. Sim, eu sou rubro-negro mesmo e tal, não sei o que. E a partir dali, cara, tudo que ele fala também, a galera já leva para um lado do clubismo, mas eu concordo, ele é clubista, assim, em vários momentos. Em vários momentos. E acho que ele entendeu muito bem a lógica do jornalismo esportivo hoje, de como as pessoas consomem cada vez mais as suas bolhas. Ele foi muito inteligente para entender isso, cara. Muito inteligente. E aí a galera vai taxar ele como um grande clubista, né, cara? O problema... Eu acho que eu discordo um pouco de você nesse sentido. Se ele não fosse, ele seria menor. Eu acho que não, cara. Porque eu me lembro bem da época da Copa de 2014... 2015 ali, ele na ESPN. Cara, ele era muito relevante já naquela época. Ele era... A gente já tinha o nosso grupo aqui no WhatsApp. A gente debatia os editoriais de cada um no linha de passe, assim. A gente era muito fã do Mauro, cara. A gente era muito fã do cara. Ele era muito foda mesmo. Mas eu acho que isso é sobre nós. Ele era duro, era incisivo. Ele falava o que ninguém falava, que todo mundo tinha meio que um melindre de falar na imprensa. Ele falava, botava o dedo na ferida. E acho que a partir do momento, acho que há uma ruptura ali. Quando ele fala que ele é flamenguista, acho que isso fez muito mal, não sei se pra ele, assim, é uma questão que só ele deveria falar. Mas acho que a partir dali ele toda vez que ele vai falar do Flamengo, ele meio que se perde um pouco. Então, mas aí que tá, assim, eu acho que a nossa visão, e conversando até com outras pessoas do meio, é muito parecida mesmo, é por aí. Só que a nossa visão é uma visão jornalística, né, e tal. Eu não sei se a massa pensa assim. Assim, claro que não. É outra coisa, entendeu? E eu acho que ele soube ler muito isso. Ele soube se tornar independente. E porque, né, uma coisa somos nós que surgimos independentes. Não tivemos a catapulta de um grande veículo de mídia para tornar os nossos rostos conhecidos. Mas os jogadores que dependiam, os jornalistas que dependiam da grande mídia e arriscaram a não depender, todos eles devem muito ao Mauro, porque foi um dos caras que mostrou o caminho. E esse caminho foi pautado muito através do clubismo. Muito através do clubismo. O Mauro construiu a sua audiência independente através desse clubismo. É claro que ele não vai assumir isso nunca, é claro que pra ele isso é e tudo mais, mas assim, qualquer um vê o quanto ele é clubista, exacerbado, e de novo, não é só ele, tá?
Porque ele fez escola. Tem gente aí que tá dividindo também em programas da grande mídia que falam sobre outros clubes que são clubistas pra caralho. Tem muitos. Eu conto na minha mão só quem não é. Quem eu olho e falo, caramba, esse cara aqui não tem nada de clubista. Mansur, do Sport TV. Não, tem alguns caras que eu olho e falo, muito. caramba, esse cara não é clubista. A grande maioria se tornou. Por quê? Porque passou a ter como sua principal fonte de renda o canal segmentado. E aí, se ele não for clubista, ele é cobrado pelo seu principal financiador. Que deixou de ser a grande mídia e passou a ser o público final. Cara, mas o Mauro, ele critica muito o Flamengo também, cara. Pra caralho. Mas não é sobre... Mas peraí, calma aí. Ele critica, por exemplo, ele é um dos únicos que bate nessa tecla dos meninos do Ninho lá. Claro, mas ele peraí. Os caras, porra, sempre lembra dessa parada, dessa mancha na história do clube e tal. Claro. Mas assim, eu entendo o que você tá falando. Eu concordo. Mas também. é que aí, assim, se a gente for pra esse lugar, não existe ninguém que é clubista. Porque se o jornalista hoje, claro. que só elogia, não é jornalista. Aí ou o cara é assessor de imprensa, ou o cara é influencer. Até os influencers metem o pau. Então Sim. isso não é não, ele não é clubista porque ele denuncia o crime no Ninho. Não. Você tem que analisar a carreira do cara, o comportamento do cara diário, as bolas divididas que ele pula e as que ele deixa de pular, etc. Esse é um argumento que eu acho que até o próprio Mauro daria, que nunca me convenceu. Mas eu sou... Foda-se que você faz isso. A gente tá vendo o seu comportamento, que você é um cara grande com... A gente tá vendo isso todo dia, a narrativa. O clubismo do Mauro é tão grande que até mesmo... Pode reparar, os assuntos de outros times vão parar no Flamengo. Então falando, porque o Flamengo, o cara puxa o Flamengo em conversas que o Flamengo não tem nada a ver. Entendeu? Sim. Isso é clubismo. Pra mim, é a minha interpretação. Agora, de novo, não me incomoda a fala dele sobre a questão da natureza, porque é o clubismo do torcedor. Eu deixei de enxergar o Mauro como eu enxergava em 2014. Talvez, se o Mauro de 2014 falasse isso, que o Flamengo é uma força da natureza, me incomodasse muito mais. Hoje, com a visão que eu tenho do Mauro, um jornalista dos mais clubistas do mundo, eu falo, puta do caralho, ele tá lá abraçando os dele, é a profissão dele, ser clubista, entre outras coisas. Então tá tudo bem. Tá tudo bem, porque hoje tá cada vez mais aceitável esse tipo de postura. Uns podem gostar, outros podem não gostar. É difícil até mesmo equilibrar. Eu tava discutindo outro dia um caso, né? O jornalista Wagner Frederico, ele é um jornalista que cobre o Santos. Ele tinha uma informação, Felipe, de uma marca que estava negociando com o Master do Santos há 15 dias. E ele foi consultar o departamento de marketing do clube para apurar. E os caras falaram para ele, o diretor do departamento falou assim para ele, essa marca mesmo, mas eu te peço que não divulgue, porque senão você vai atrapalhar as negociações. Ele não divulgou, foi divulgar ontem. Depois acabou vazando, né? O cara ficou prejudicado. Mas aí eu te pergunto, você nesse caso, se o cara do marketing falar para você, Felipe, não divulga que você pode me atrapalhar, e a gente pode perder, o seu time do coração pode perder muito dinheiro, você coloca a sua profissão na frente ou você coloca o amor pelo seu clube? Não preciso que você me responda. Mas assim, mesmo que você dissesse, foda-se, eu vou lá e vou colocar a cara, não sei o quê, em algum momento, se desse merda, você ia pensar, puto. Ser cobrado pra caralho. Você ia ser cobrado por quem? Por quem dá audiência e te sustenta no seu canal. É que hoje você não, a sua principal renda não é o seu canal. Mas e se um dia for? Você vai pensar nisso, cara. Você pensaria também? É claro que eu pensaria. Não deixaria de fazer. Porque no dia que eu não conseguir mais dormir à noite, pra mim não faz mais sentido trabalhar. Mas é um pensamento. De novo, a gente hoje olha para quem é o nosso patrão, e o nosso patrão hoje principalmente é o público final. É muito foda, cara, é difícil pra caralho. Então essa fala do Mauro não me incomodou, mas
incomodou o Leandro Fontes aqui, que fez um texto com base nos estudos dele, na pesquisa dele, as quais eu não tenho conhecimento, não li esses livros. De novo, uma crítica que eu faço à imprensa em geral, nós lemos muito pouco sobre as origens dos clubes pelos quais nós torcemos. Eu nunca soube que o Flamengo, antes de se tornar um clube de futebol, que era mais focado em remo, antes dos anos 30, era, segundo ele aqui, um clube racista. Eu não tinha essa informação. Também não, cara. Eu não tinha essa informação. O que eu sabia era que o Vasco era o único clube no Rio que abriu a porta para os negros, antes de todo mundo. Isso eu sabia. Mas que os outros eram racistas, tem uma distância. Enfim, Sim. eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais. Não, e sobre outra, esse assunto. acho que nenhum clube tem a história ilibada, assim, sabe? Não. Com capítulos de... Porque, cara, eu até vi um texto ontem no Instagram, deixa eu pegar aqui. Meu clube abriu as portas da Vila Belmiro para um presidente genocida fazer gol de barriga caindo de cara no chão. E a torcida recebeu esse cara aos gritos de condecoração. Isso para mim é uma mancha histórica na história do Santos. O meu clube deu a taça pra esse cara levantar, velho. Então, isso é uma mancha histórica. Ele fazer média com a torcida, dividir o estádio. Enfim, foi o dia mais triste pra mim como palmeirense, cara. Sem zoeira. Foi mais triste que cair pra Série B, mano. Porque ali eu vi pessoas se degladiando nas arquibancadas, vaiando um momento que era pra ser de festa do Palmeiras e outras comemorando, enfim. Não vem ao caso reviver essa história, essa mancha na história do Palmeiras aí. Mas o texto que eu cito, cara, que fala justamente sobre isso, é do Odilon Caldeira, que tá lá no Instagram dele, pra quem quiser ver aí, que fala sobre o antifascismo clubista precisa conhecer o São Paulo, clube da Alemanha. E é um texto brilhante, cara, que ele fala sobre as histórias do São Paulo no passado. O São Paulo é tido como um clube antifascista hoje, que luta pelas causas e tal, mas que tem um passado de que apoiou o nazismo, por exemplo, lá na Alemanha e tudo mais. E ele só mostra, tipo, e ratifica que os clubes são organismos vivos, cara. Que o antifascismo está presente em todos. Se a gente for trazer aqui para o Brasil, vários tiveram... O antifascismo ou fascismo? O antifascismo também teve presente em vários clubes aqui no Brasil. E o fascismo também, na época. Então os clubes não são ilibados, como muitos tentam taxar. O seu clube é o clube não sei o que apoiou não sei o que lá. O meu não, o meu é o clube do povo. Cara, não existe isso, mano. E essa é uma luta até contraproducente para a causa antifascista, para a causa antirracista, para a causa anti-homofóbica, sabe? Então eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade na hora do debate, em vez de ficar apontando causas do passado como se os clubes fossem isso hoje em dia. O Flamengo não é mais um clube racista, sabe? O Flamengo é um clube do povo também. Claro. É um clube extremamente popular, como é o Vasco, como é o Corinthians, como é o São Paulo, como é o Palmeiras, como é o Santos, o Atlético Mineiro, sabe? Então eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade na hora dessas discussões, porque acaba caindo para um termo que, inclusive, o próprio Odilon concorda, que é o esquerdo clubismo, né, cara? Que é essa sensação que surgiu aí, principalmente no Twitter, das pessoas, não, meu clube é o clube ilibado, que não sei o que, meu clube é o clube do povo, é o respeito a isso, respeito aquilo, mas que tem as suas incongruências ao longo da história, porque é um organismo vivo, tá ligado? E aí eu acho que a galera tem que ter um pouco mais de responsabilidade nessa hora, mas, enfim, sigamos na luta aí, cara.